Meu namorado tem direito aos meus bens se vier morar comigo? No vídeo de hoje estaremos falando sobre namoro, união estável e contrato de namoro. Meu nome é Kathleen Ferreira, sou advogada especialista nos direitos das famílias e sucessões e hoje estaremos falando sobre um tema muito atual, que é o contrato de namoro e a união estável. Em tese, o namoro não gera direitos e deveres entre as partes, porque namoro é namoro. Porém, um namoro, ele pode gerar, sim, direitos a partir do momento que ele deixa de ser um simples namoro ou um namoro qualificado e se torna uma união estável. E aí, existe uma linha muito tênue entre o namoro qualificado e a união estável. E você poderia me perguntar, mas Kathleen, o que é um namoro qualificado? Eu nunca ouvi falar sobre namoro qualificado. O namoro qualificado é um dos namoros que a gente tem nos dias atuais. É um namoro moderno, em que um namorado dorme na casa do outro, que deixa as coisas na casa do outro, que compartilha o streaming, por exemplo. Porque o streaming, o compartilhamento pode ser uma das provas que eu não mencionei no vídeo anterior, mas se você não viu o vídeo anterior, veja, que pode ter como prova para reconhecer a união estável. Então, o namoro qualificado nada mais é que o namoro que temos nos dias atuais. O namoro eu costumo falar que é um namoro com benefícios, né? É quando você come um lanche antes da hora, basicamente isso, né? Então é aquele namoro qualificado que ele é muito tênue e ele pode ser confundido facilmente com uma união estável. Por quê? Porque o namorado, por exemplo, dorme uma semana na casa da namorada, eles têm uma união ali bem próxima, mas ali não é uma união estável, e sim um namoro qualificado. E muitas das vezes é apenas um namoro qualificado, não chega nem a ser um noivado. O namoro por si só não gera obrigação entre as partes, mas a união estável sim gera. E o tema de hoje é a importância do contrato de namoro. Eu fiz um artigo que eu vou publicar no link aqui abaixo, que foi publicado pela OAB de Niterói, que fala sobre o paradoxo de querer viver um amor e o contrato de namoro. É meio paradoxal você querer viver um amor, mas você não está assumindo os riscos que isso pode lhe causar. Porém, eu entendo que na sociedade que a gente vive, onde se tudo é muito rápido, tudo muito efêmero, que tudo é muito passageiro, quando você vê já foi, é muito perigoso a gente entrar em várias relações. A gente não sabe, às vezes a gente fica anos com uma pessoa, a gente não conhece essa pessoa. Então a gente entrar numa relação sem se resguardar. Então assim, eu entendo que o contrato de namoro, ele é importante diante da nossa sociedade, a sociedade que é líquida, uma sociedade que é tudo muito rápido. Então eu entendo que o contrato de namoro é um instrumento maravilhoso a fim de resguardar as partes de possível reclamação no futuro. Porém, é muito importante ressaltar, e aí sobre isso eu ressalto lá no artigo, que eu vou deixar o link aqui, que não adianta você viver uma união estável e usar o contrato de namoro a fim de burlar essa união estável. De nada vale. Porque o que vale é o que vocês estão vivendo de fato. Então, o contrato de namoro, ele é muito importante para evitar os efeitos patrimoniais e sucessórios que podem ocorrer em virtude de uma união estável. Então, é muito interessante o contrato de namoro por causa disso. Porém, assim, a gente tem que ter pé no chão, é importante por causa disso. E a gente vive numa sociedade que tudo é muito rápido, tudo muito passageiro, que as pessoas se conhecem com muita facilidade, os relacionamentos começam e acabam muito rápido. Então, na sociedade que a gente vive, é um instrumento mais seguro. Então, é muito importante você ter esse contrato de namoro. E a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na parte extrajudicial, no seu artigo 385, já reconhece o contrato de namoro. É um instrumento muito simples de ser feito, porém, se você está fazendo um contrato de namoro com a intenção de burlar o sistema e não ter efeitos patrimoniais, sucessórios reconhecidos ou prejudicar outra parte, fique ciente que de nada vai servir. Porque se de fato
tem uma união estável, nem a tinta que foi usada para fazer o contrato de namoro vai servir, tá? Para você ter ali o seu direito reconhecido de não ter uma partilha de bens. Então, o artigo 385 que diz assim: admite-se a lavratura de escritura pública declaratória de namoro qualificado, tendo por objetivo descaracterizar a união estável e suas consequências jurídicas. Ou seja, como a gente falou no início do vídeo, se você vive um namoro qualificado, ele pode ser estabelecido através de um contrato de namoro, porque, como eu falei no iniciozinho do vídeo, é uma linha muito tênue entre o namoro qualificado e a união estável. Então, se você quer evitar, né, as consequências jurídicas ali da união estável, é possível, tem regulamentação hoje no Rio de Janeiro. Nos outros estados eu não sei, porque vai depender de estado para estado, mas no Rio tem a regulamentação que reconhece o contrato de namoro. Porém, se você vive de fato uma união estável, nem a tinta do papel que foi feito lá, o documento do contrato de namoro, vai servir, porque não vai servir de nada. Então, e uma hipótese muito interessante que eu já vinha falando e veio trazendo no parágrafo único deste mesmo artigo, é o seguinte: as partes podem estabelecer desde logo um futuro regime de bens para o caso de restar caracterizada eventual união estável entre os estipulantes. Por exemplo, vou explicar esse artigo. Eu, Kathleen, tenho um namoro qualificado com o João. Eu e o João temos um namoro qualificado. Estamos morando juntos e tal, mas é namoro qualificado, não é uma união estável. A gente está fazendo um teste aqui para ver se vai dar pra gente casar no futuro, ou pra gente tá fazendo um test drive, porque muita gente tá fazendo isso hoje em dia, né? Mora junto hoje para verificar se dá certo para casar. Porque o casamento é uma coisa muito séria, nós sabemos disso, seja o casamento ou união estável. Então, eu quero fazer um contrato de namoro com o João. Então, eu vou fazer um contrato de namoro, eu, Kathleen, com um contrato de namoro com o João, porque nós temos um namoro qualificado, nós moramos juntos. Mas não é uma união estável, é um contrato de namoro, porque é um namoro qualificado, a gente está morando junto. Mas eu vou estipular ali que a partir do momento que esse namoro deixa de ser namoro e começa dali uma união estável, eu já estipulo um outro regime de bens. Porque se eu não estipular um regime de bens, a lei estipula por mim. E o que a lei estipula? O regime da comunhão parcial de bens. Então, se eu não quero ter que partilhar conta bancária, direitos trabalhistas, bens que eu vou adquirindo e tudo mais, eu tenho que escolher um regime da separação total de bens. Portanto, é muito necessário que ao iniciar um relacionamento, você procurar saber formas de se proteger patrimonialmente, porque pode ser que você tenha uma união estável reconhecida sem você ter a intenção de ter uma união estável reconhecida. Como você pode também ter um namoro qualificado que sempre existiu, ter um reconhecimento judicial dessa união estável que nunca existiu, era só um namoro. Então é muito importante ao iniciar um relacionamento e que você vai dar um passo, né? Não tô nem falando do namoro, estou falando assim, vou fazer uma união estável, vou casar. É muito importante você escolher bem o regime de bens, porque muitas das vezes acontece de chegar para mim um cliente no divórcio e ele entender o que é o regime dele. Então, assim, para você não sofrer uma perda patrimonial por não saber o que é o regime de bens, escolher o melhor regime de bens, é necessário fazer um planejamento matrimonial. Nada mais é do que você entender sobre o que são os regimes de bens, quais são as implicações, porque, veja bem, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Se você está casando ou você está tendo uma união estável com alguém que já tem um filho de um outro casamento, pode ser que você queira se resguardar de uma outra forma. Por quê? Porque isso vai ter uma implicação diferente no caso sucessório. Ainda mais com algumas mudanças que vamos ter agora no Código Civil.